Meus amigos, irmãos e camaradas de jornada, a revista Ultimato é de longe a melhor e maior revista evangélica do Brasil. Neste bimestre de março e abril, ela nos brinda com a reportagem de capa, não é? Intitulada Desigualdade. O que a igreja tem a ver com isso? A Ultimato é publicada há mais de 50 anos. E nessa matéria, ela nos oferece dados e análises sobre o problema da desigualdade. Em termos mundiais, nós sabemos, né, Thomas Piketty é um economista francês que tem se notabilizado nos últimos anos, escrevendo livros e trabalhos científicos provando o aumento da desigualdade em tempos de triunfo do capitalismo, não é? E o Brasil é um caso particular. O Brasil é o segundo país com maior concentração de renda, perde apenas para o Catar. Não é? 1% dos mais ricos no Brasil detém a renda correspondente a 28,3% da população. Isso significa também 72 vezes mais o rendimento dos 50% mais pobres. Não é? O Brasil é o segundo país de maior concentração de renda, o terceiro é o Chile, né, tomado aí como modelo por esses ilusionistas que comandam a economia do Brasil hoje, não é? Porque lá no Chile se fez, né, aquelas reformas liberalizantes da Previdência, com a promessa, e fizeram há bastante tempo já, com a promessa de que o país prosperaria e tal, e hoje o país se encontra, não é, abaixo do Brasil em concentração de renda, em índice negativo de concentração de renda. Pois bem, no Brasil se fez a reforma trabalhista, né, agora a reforma da Previdência, então essa ideologia liberalizante, vendida como ciência, e nós estamos nesse mesmo processo, né? Tem aumentado ainda mais a desigualdade de renda no nosso país. Então, a matéria da Ultimato, ela traz dados estatísticos, né, sobre saúde, educação, o déficit habitacional, renda e emprego, a desigualdade racial, né, em termos de acesso à cultura. Nós somos os campeões em tudo isso, nos últimos anos aumentando ainda mais o grau de desigualdade. Mas me chama a atenção, entre outras matérias, artigos, né, tem um artigo que fala sobre o enfrentamento da desigualdade, né, inspirado na reconciliação, outro artigo que reflete sobre a equidade, né, a equidade é um valor bíblico, não é? E há também um artigo que fala sobre a desigualdade do ponto de vista bíblico, né? A Bíblia fala sobre desigualdade, então, bastante artigos escritos que nos ajudam a refletir e a nos reposicionar como igreja e como cristãos nesse mundo caracterizado por desigualdades profundas. Mas eu gostaria de, apenas nesse momento, destacar os motivos pelos quais a desigualdade incomoda tanto, ou o tema da desigualdade incomoda tanto, na perspectiva de Clênia Fassoni, que escreveu um desses artigos nesse número da Ultimato. Para ela, a desigualdade, o tema da desigualdade incomoda, primeiro porque põe a descoberto um quadro que fere os olhos, que chocam, né? E por si só, ver, não é, condomínios de luxo, vizinhos a favelas, e ver pessoas na rua, tudo isso nos remete à desigualdade e o ser humano, ele, em geral, se sente chocado por isso, sobretudo os que estão numa condição privilegiada. Outro motivo é que, se nós observarmos a desigualdade com um pouco mais de atenção e tivermos empatia e mantivermos a consciência de que Deus nos fez a todos iguais, então a desigualdade, o tema da desigualdade nos levará, né, inevitavelmente à direção de pessoas, a tratar o lugar e a importância das pessoas. E não é algo, não é muito agradável para nós e para os religiosos, mesmo para os religiosos. A desigualdade também implica em comparações entre pessoas, grupos sociais, nações, regiões. Também é algo que incomoda por isso. E também incomoda porque nos leva a refletir sobre a posição em que nós encontramos nessas relações sociais. Não é? Nós estamos na posição lá de baixo da pirâmide social, no meio, ou
no topo da pirâmide, não é? Claro que muitas vezes nossas atitudes e os nossos posicionamentos, não é, tem a ver com o lugar que nós ocupamos nessa pirâmide. Então, tratar a desigualdade nos leva a refletir sobre esse lugar. A desigualdade também tira o foco da ética individual para a ética social, não é? Porque nós vivemos num mundo complexo, é verdade, e nós sabemos que muitos dos problemas que nós enfrentamos, eles não serão resolvidos com atos individuais de caridade, de benevolência, não é? Há problemas estruturais, há determinações sociais que estão aí decidindo o destino de milhões de pessoas, e isso nos leva a pensar numa ética social, não é? E em que medida uma ética cristã pode refletir uma ética social que transforme essas estruturas. Também o tema da desigualdade incomoda porque ela nos tira daquela zona de conforto que muitos gostam, né, de compreender tudo por uma ética de merecimento, que é uma contradição até do cristianismo. O cristianismo é uma religião que ela é fundada na compreensão da graça, do favor imerecido. Nós todos somos iguais e todos erramos, todos somos pecadores, ninguém se aproxima de Deus por merecimento, por valor individual. E então, mas muita gente tende a culpar, não é, aquelas vítimas da desigualdade, os mais pobres, pela sua própria condição, não é? E defendem um merecimento, né, uma ideologia meritocrática, não é, que nós sabemos tem pouca funcionalidade na determinação do lugar que as pessoas ocupam na sociedade, não é verdade? Nem todos os ricos merecem estar onde estão, nem todos os pobres, não é? A coisa é muito mais complexa. A desigualdade também incomoda porque ela é um motivo de polarizações, né? Nós vivemos uma época em que muitas pessoas ressuscitaram o fantasma do comunismo para fazer medo aos cristãos, né? Tratam os cristãos como se fossem crianças, infantilizam os cristãos, trouxeram de volta, né? Muitos líderes trouxeram de volta uma discussão que é da década de 60, o medo do comunismo, a Guerra Fria entre a União Soviética e Estados Unidos. Então, muitas vezes, falar de desigualdade é ser esquerdopatas, como eles gostam de dizer, essa expressão fascista, né, criminalizadora de quem tem uma posição de esquerda. E eles, então, criminalizam tudo que é o social, não é? Banheiro social, não é? Roupa social, o biscoito clube social, tudo para eles é visto negativo, com perdão da brincadeira, mas eles conseguiram, né, criminalizar o social, e então desigualdade passou a ser um assunto de comunistas, né? Se é que eles existem ainda no nosso tempo, né? Não tem partido político hoje no mundo ocidental com a agenda de implantar o comunismo, mas esse pessoal que domina a informação, a notícia e as fake news, eles conseguiram fazer o milagre de ressuscitar o comunismo como um bichinho papão a assombrar criancinhas que não têm capacidade de reflexão própria. Então, esse assunto incomoda por causa disso. Também, o tema da desigualdade incomoda os cristãos ricos, claro. Não é? É só nós darmos uma lida com cuidado no texto bíblico, nós vamos encontrar lá o que a Bíblia diz sobre riqueza, sobre os ricos, sobre a sociabilidade entre os cristãos. Então, é realmente um tema que incomoda os cristãos ricos, né? Para eles, a pobreza é um destino, ou é uma sentença, um castigo, ou é culpa dos pobres. Então, refletir à luz da Bíblia e à luz de uma teologia mais consistente, com certeza vai mexer com essas convicções. Por todas essas razões, eu gostaria de recomendar a leitura dessa matéria da Ultimato, no sentido de ela nos ajudar a refletir sobre o nosso posicionamento no mundo e, sobretudo, na sociedade brasileira, né? Tem muita gente aí revoltada com muitos problemas que o Brasil tem, e muitas vezes com razão, não é? Mas acham que a desigualdade é um tema menor, sendo que a nossa maior chaga é realmente o nosso maior problema, porque dela derivam, né, muitos outros problemas sérios nas nossas relações sociais.
Tempos atrás eu comentei um livro escrito por Bernard Klinsberg. Ele é um judeu radicado na Argentina, escreveu um livro As Pessoas em Primeiro Lugar. E lá no seu último capítulo, o Klinsberg, ele aborda o papel das religiões no mundo moderno, em termos de enfrentamento da desigualdade. E ele faz referência, inclusive, a textos bíblicos, a religião judaica, né? E como o judaísmo, ele tinha essa percepção de igualdade social, de atenuação das diferenças sociais. Então ele faz um desafio às religiões. Eu acredito que ele é oportuno, esse desafio é oportuno. E a matéria da Ultimato, ela vai ficar marcada por suscitar os cristãos a refletir, a pensar, a debater sobre o tema. Um abraço a todos, obrigado pela atenção.